Bom Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. Dia FM, 5 horas e 48 minutos. Vamos pro interior do Ceará. Diário do Interior. Olha só quem tá chegando, né? Vandenberg Belém tá chegando agora porque o lançamento do curta-metragem Ninguém Chora Por Mim vai ser no próximo dia 21 no Sesc Iguatu. Esse filme conta a história de Tereza, uma mulher que tem demência e encontra na música de Evaldo Gouveia a reconexão com o mundo. Que lindo. Que interessante. E ele vai contar pra gente essa história. Vandenberg chegando com mais uma história interessante, hein, Vande? Oi, Bom dia. Bom dia, Vandenberg. Vandenberg Belém. Isso mesmo, Dani, Tom, bom dia para vocês, bom dia para todos que acompanham pela Verdinha TV Diário, através da música, né? Mais uma vez a arte mostrando essa reconexão com o mundo. Essa personagem Tereza, ela é interpretada pela atriz Carla Rosana, aqui de Iguatu, onde dentro desse elenco são 3 mulheres, né? Dentro desse curta-metragem são 3 mulheres e elas fazem parte, né, dessa história aí, onde a música de Evaldo Gouveia é justamente que leva o nome do título, que dá nome ao filme, né? Ninguém Chora Por Mim, faz essa reconexão da vida dessa mulher, né, com o mundo, né? E ela que sofre de demência. Em relação a isso também, de certa forma, é uma homenagem, principalmente ao músico, né? E Evaldo Gouveia, onde ele é natural de Oroz, mas tem a sua... Ele nasceu em Oroz, mas tem como sua naturalidade, digamos assim, como ele sempre disse, que é daqui de Iguatu, porque aos 3 meses de idade ele veio morar aqui, onde passou também sua infância, juventude, e depois saiu, né, para o mundo aí da arte, né, através das suas músicas. E a gente conversou com a Cíntia Neves, ela que é a produtora desse filme, desse curta-metragem, e ela conta um pouco dessa história, né, como foi a ideia de criar esse filme e também como é que está sendo os trabalhos, né, porque eles estão agora no trabalho de edição, que é bem complicado, né, bem demorado para quem sabe disso. E logo mais, no dia 21, no final do próximo mês, será lançado aqui no Sesc de Iguatu. Vamos acompanhar o que ela fala. Esse filme ele veio pela ideia do diretor do filme, que é o Bruno Leonardo. Ele é um diretor aqui de Iguatu, né? Então, o Ninguém Chora Por Mim é um filme que tem essa característica, é um filme 100% iguatuense e que tem essa ideia também de valorizar a nossa cultura. Essa ideia surgiu a partir do interesse do Bruno de pesquisar sobre a história do cantor Evaldo Gouveia, que é um cantor naturalizado aqui na cidade de Iguatu e um cantor que escreveu inúmeros sucessos aí para a música nacional, né? E que infelizmente acabou esquecido dentro da sua própria cidade. Então é um cantor que é muito relevante para a história da música brasileira e que não tem esse devido reconhecimento, que não é falado, que não é escutado. Então, a ideia surgiu assim desse interesse do Bruno de valorizar a história do Evaldo Gouveia e a cultura de Iguatu. Então, surgiu a partir disso. E aí, com isso, veio os editais da Lei Paulo Gustavo aqui para nossa cidade, e a partir da Lei Paulo Gustavo foi produzido o roteiro de ficção para essa história. Então, a gente fala em Ninguém Chora Por Mim sobre a história de Evaldo Gouveia e também sobre a história da nossa personagem principal, que é a Tereza. A Tereza, ela é uma senhora que sofre de demência e aí ela começa a ter aulas de canto. E nessas aulas ela conhece o Evaldo Gouveia, a música de Evaldo Gouveia. E a partir disso, ela começa a abrir os olhos dela para a arte, para outros interesses. E aí essa história de Tereza conversa com a história de Evaldo e, consequentemente, conversa com a história de Iguatu, da cultura de Iguatu e da música de Iguatu, né? Muito interessante. E como diz aqui, para ela foi uma terapia a música, sim, né? Sim. E ela conseguiu se reencontrar, se reconectar com o mundo, né? Sim. Então, aqui no Iguatu, no Sesc mesmo, que é onde vai ser lançado o nosso filme, existe as aulas de canto, né? Que aí vão muitas senhoras que são essa representação da Tereza, muitas senhoras idosas, senhoras que não tiveram essa oportunidade quando eram mais jovens. Então, a gente tem essas aulas de canto aqui no Sesc e na Escola de Música também. E aí o lançamento do Ninguém Chora Por Mim, ele é aberto ao público no geral, então a gente espera que a população possa ir lá
assistir essa obra, que é uma obra iguatuense, que valoriza a cultura da nossa cidade e que é produzida por pessoas daqui, né? Então, dia 21 de junho, uma sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente vai ter o lançamento oficial de Ninguém Chora Por Mim no Sesc de Iguatu. E como é que estão os trabalhos em relação à execução mesmo do filme? Então, a gente já teve esse processo, ele aconteceu entre abril e maio, as gravações, né? Elas já foram finalizadas, todas as gravações de nossa curta-metragem. Então, nesse curta-metragem a gente encontra ficção e encontra também algumas imagens documentais que falam aí sobre a história do Evaldo. Então, a gente já terminou o processo de gravação e a gente está finalizando a edição e a acessibilidade, né? Que na acessibilidade a gente traz recursos de audiodescrição e de legendagem, que é LSE, que é a Legenda para Surdos e Ensurdecidos. Então, no lançamento oficial a gente já vai trazer o nosso filme com acessibilidade também. E como é que vocês se sentem fazendo filme, ainda mais aqui no interior do estado, assim? Quando a gente sabe que é bem difícil, principalmente pela questão de recursos financeiros, né? Sim, é realmente assim um desafio, né? Mas é muito gratificante fazer parte disso, assim. Eu estou fazendo parte agora de 3 lançamentos, então esse é o primeiro desse ciclo de lançamentos, que são os filmes que vieram a partir da Lei Paulo Gustavo, que é muito importante ressaltar que essa lei, ela está valorizando a nossa cultura, ela está dando a oportunidade de que a gente consiga produzir coisas de qualidade para a nossa cidade, para a nossa região e para o Brasil todo, né, na verdade, porque a ideia é que esses filmes, eles corram por festivais por todo o país. Então, para mim é gratificante fazer parte disso, ser a produtora. História, principalmente também a questão do próprio resgate da memória de Evaldo Gouveia, né? Sim. Como no próprio filme conta, que infelizmente a gente vê na própria cidade, né? Não tem nada de homenagem assim concreta mesmo, que a pessoa, não, isso aqui tem uma ligação com o Evaldo Gouveia, né? E aí, pelas pesquisas do Bruno, né, que é o diretor, a gente sabe que existe uma rua aqui no Iguatu que se chama Evaldo Gouveia, que é a rua do Hotel Diocesano. Porém, essa rua virou Evaldo Gouveia antes do falecimento do Evaldo. E existe uma lei que proíbe que existam ruas com o nome de pessoas que ainda são vivas, né? Então, essa rua mudou de nome antes do falecimento dele. Então, era a única homenagem que a gente tinha para ele aqui na nossa cidade. E aí, até procurando, assim, conversar com artistas da cidade. Infelizmente, muitos artistas aqui na nossa cidade não conheciam a história de Evaldo. Então, a gente vê que é realmente uma história que tem sido apagada, né? E a questão dos personagens em si? Tem Tereza, tem quem mais que faz parte desse filme? E o elenco, como é que foi formado? Então, a gente tem Tereza, que é a nossa protagonista, né? A nossa personagem Ali-chave, e que é interpretada pela atriz Carla Moraes, que também é uma atriz já conhecida aqui na cidade, que faz o espetáculo Chorume pelo Hortais, que é um espetáculo incrível. A gente tem mais 2 personagens fora a Tereza, que é a Lucinha, que é a filha da Tereza, que é a Raísse Kelly. E temos a Vitória Freitas fazendo a professora de música, a professora de canto da Tereza. Então a gente tem essas 3 personagens ali que conversam com essa história, trazem a ficção e a música em conjunto. Né? É um curta com 3 mulheres, né? Sim, um curta com 3 mulheres. a história de um homem que é importante pela questão da musicalidade e que importante ressaltar mulheres, que são né? 3 mulheres negras, trazendo a história também de um homem negro, né? E que cantava música para as mulheres também, principalmente por ser boêmio, né? O amor, aí, cantava o amor, né? O último show de Evaldo foi, inclusive, no Dia dos Namorados, aqui em Iguatu. Foi o último show da vida dele, né? E aí tá falando ali sobre o amor, sobre a paixão, o romance sempre, né? Infelizmente ele morreu nesse período agora da pandemia, né? Foi, ele morreu logo no começo da pandemia de Covid-19 e, obviamente, ele não teve velório, então ele não pôde ser louvado como deveria ter sido, né? Como merecia ter sido. Vocês se sentem, assim, na realização desse filme? A gente tá muito ansioso, né? Para que possa lançar logo, que todo mundo possa ver esse trabalho. E muito feliz, de fato, assim, de conseguir trazer essa história e falar sobre isso e sobre a nossa cidade. Então, pra gente é uma grande felicidade colocar isso em pauta e trazer voz e exposição para a história de Evaldo e para a história de Iguatu também. Ninguém Chora Por Mim. Por que esse título? Ninguém Chora Por Mim é o nome de uma música de Evaldo e também conversa com esse fato de que ele é um cantor que, infelizmente, morreu esquecido, né? Então, o Ninguém Chora Por Mim fala sobre isso também, que ele cantava sobre isso e no final, quando ele se foi, não tinha ninguém ali para chorar por ele. Né? O lançamento vai ser dia 21, né? Isso, dia 21 de junho, no Teatro do Sesc Iguatu, às 19 horas, e é entrada gratuita e aberta para todo o público. Então, é uma sexta-feira, que é o que o Sesc
Ele está fazendo agora o ciclo, né? Todos os dias no SESC é um dia de uma diferente linguagem de cultura. E a sexta-feira é o dia do cinema. Então, na sexta-feira no SESC, a gente sempre vai ter novos filmes aí em lançamento. E a gente vai começar agora com Ninguém Chora Por Mim. Pois é, cria na gente nessa expectativa para assistir. Acho que essa ansiedade até lá vai aumentar ainda mais para todo mundo assistir esse filme Ninguém Chora Por Mim. Só reforçando aqui a questão do elenco, né? Carla Moraes, a Raíssa Kelly, a Vitória Freitas, com produção audiovisual da própria Cíntia Neves e a direção de Bruno Leonardo. Esse curta-metragem, né? Ninguém Chora Por Mim, homenagem essa justa, como a própria Cíntia disse, né? Ao Evaldo Gouveia. Portanto, Daniton, a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, hein, Vandenberg Belém, muito obrigado, valeu. Justa homenagem ao grande Evaldo Gouveia, com quem eu tive a felicidade de ter uma amizade boa, inclusive cantei muitas e muitas vezes com ele. Muito legal a homenagem ao nosso querido Evaldo. Eu tinha marcado uma entrevista com ele estava adoentado já. E eu consegui conversar um pouquinho com a esposa. Mas eu não pude conversar com ele, mas ele ouviu a entrevista, acompanhou. E a gente colocou no programa de sábado. E foi bem emocionante. E logo depois ele acabou falecendo. Eu tive com o Evaldo Gouveia muitas vezes. E cantei com ele, inclusive aqui na televisão. Cantei aqui mesmo, aí no corredor. Pois é, teve especial muito legal, sabe? Muito bom. E um almoço lá na casa do médico, Dr. Marcos Túlio, que ele foi, eu já contei essa história aqui. Ele chegou lá e disse, na hora do almoço, nós terminamos de almoçar, ele pegou o violão e disse, eu quero fazer um pedido a vocês. Aí, qual é, Evaldo? Disse, eu quero pedir a vocês que não me peçam para cantar aquelas músicas que são sucesso aí, que é, né? Deixa eu cantar as músicas que alguém você... me disse... Não, ele não queria cantar Ele nada, não queria essas, né? Aí então ele disse, eu quero cantar as que vocês não conhecem. Rapaz, aí o homem puxou o repertório, Daniela Delavô. A Liduína sabia essas músicas tudinho, a mulher dele, que ele não gravou. Evaldo é um dos maiores gênios que eu já conheci na minha vida. E ele é uma das pessoas que mais tem música. É impressionante. Ele tem composições que a gente nem imagina não que imagina, é dele. Não imagina. Grandes artistas gravaram e você não faz relação que é do É Evaldo. impressionante. Então, Evaldo quando é um eu gênio, fiz essa entrevista com... Foi... Como é o nome do... Ulisses Gaspar. Ulisses Gaspar. Querido Ulisses Gaspar. Escreveu um livro sobre ele. Pois é, eu bati um papo com ele, a gente fez um especial Evaldo Gouveia, ouvindo tantas canções, contando histórias. Ulisses, que é um grande estudioso da música. Muito, muito, muito. E a Liduína acompanhou, e o Evaldo acompanhou também, escutando, quietinho, se emocionou. E aí logo depois nos deixou. Eu fui fazer, a vida é muito triste, sabe, Daniela? Eu fui fazer uma visita ao Evaldo Gouveia, no apartamento dele, quando ele já tinha tido o AVC. Ele teve um AVC e eu fui lá. Eu e o Marcos Túlio, tive 2 vezes lá na casa dele. E realmente a gente fica pensando como a doença machuca, né? Machuca quem está doente e quem está vendo. Evaldo, um dos maiores talentos, de vir na casa dele num momento muito difícil, já na fase terminal. Aquilo me entristeceu muito. Vandenberg, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, hein? Vamos assistir, né, Vandenberg? Vamos sim, vamos ficar mais uma obra dessa aí daqui de Iguatu. E essa é muito interessante. Eu estava dando uma pesquisada agora aqui. O Evaldo Gouveia, ele nasceu no dia 8 de agosto de 1928, né, em Oroz. Mas como a gente disse, ele se considerava um iguatuense. Até porque aqui também tem muitos familiares dele. Entre esses, o doutor Daniel Gouveia, que é advogado, entre outros parentes, né? E ele faleceu no dia 29 de maio de 2020 em Fortaleza. Quer dizer que hoje mais um ano, né, de aniversário de morte. Na verdade, não é nem de morte, né, de renascimento para a vida eterna, em relação a essa questão, né, de Evaldo Gouveia, o eterno compositor, como vocês estavam citando aí, inúmeros trabalhos dele, muitos desses, né, desconhecidos, como a própria Dani disse, e que são obras de arte mesmo. Portanto, Dani, então a gente volta aí com vocês. Valeu. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, viu, Vande? Vandenberg Belém. É muito lindo, tem composições do Evaldo que você fica assim... Teve um disco que a Prefeitura de Fortaleza lançou há um bom tempo, acho que, sei lá, uns 10 anos mais ou menos, se não for, não sei, mas é O Trovador. É lindo? Lindo, não é? Sonhei que eu era um trovador. E aí são várias canções dele feitas por outras pessoas também, lindo demais. O Evaldo Gouveia é demais. Só quem conheceu o Evaldo Gouveia sabe o que era. Era um gênio, viu? Sabe? Era um gênio. Impressionante. Incrível. Vamos pro intervalo.